Orientação da criança, capítulo 54. Mestres e pais em cooperação. Necessidade de compassiva compreensão. Os professores no lar e os professores na escola devem ter entre si uma compreensão cheia de simpatia para com o trabalho mútuo. Devem trabalhar juntos, com harmonia, embebidos do mesmo espírito missionário, juntos esforçando-se por beneficiar as crianças física, mental e espiritualmente, e para desenvolverem caráter que resista à prova da tentação. Lembrem-se os pais de que muito mais se realizará pela obra de nossa escola se eles próprios se compenetrarem das vantagens que seus filhos obterão em tal escola e unirem-se de todo o coração ao professor. Pela oração, pela paciência, pela compaixão, os pais podem desfazer muitos dos males causados pela impaciência, a imprudente condescendência. Empreendam pais e professores a obra juntamente, lembrando-se os primeiros de que serão auxiliados pela presença em seu meio de um professor ardoroso e temente a Deus. A desunião pode anular a boa influência. O espírito de desunião nutrido no coração de alguns se comunicará a outros e anulará a influência que a escola exerceria para o bem. A menos que os pais estejam prontos e ansiosos, no sentido de cooperar com o professor para a salvação de seus filhos, não se acham preparados para o estabelecimento de uma escola entre eles. O trabalho de equipe começa no lar. Esse trabalho de cooperação deve começar com o pai e a mãe na vida doméstica. No ensino de seus filhos, eles têm uma responsabilidade conjunta e deve ser seu constante esforço agirem juntamente. Entreguem-se eles a Deus, procurando dele auxílio para se ajudarem mutuamente. Ensinem os filhos a serem verdadeiros para com Deus, fiéis aos princípios e assim honestos para consigo mesmos e para com todos aqueles com quem entram em contato. Com tais ensinos, as crianças, quando mandadas à escola, não serão causa de perturbação ou ansiedade. Serão um apoio aos professores e um exemplo e animação aos colegas de estudo. As crianças levarão consigo para a escola a influência de vosso ensino. Quando os pais e professores piedosos trabalham em harmonia, o coração dos filhos é preparado para tomar grande interesse pela obra de Deus na igreja. As graças cultivadas no lar são levadas para a igreja e Deus é glorificado. Se os pais estão tão envolvidos nos negócios e prazeres desta vida que negligenciam a devida disciplina dos filhos, a obra do professor não somente é dura e desagradável, mas frequentemente tornada totalmente infrutífera. A obra do professor é suplementar. Na formação do caráter, nenhuma influência representa tanto como a do lar. O trabalho do professor deve suplementar o dos pais, mas não substituí-lo. Em tudo que respeita ao bem-estar da criança, os pais e professores devem esforçar-se no sentido de cooperar. A instrução ministrada à criança no lar deve ser de tal forma que ajude ao professor. No lar deve-se ensinar à criança a importância da higiene, e essas lições devem ser repetidas na escola. Quando a criança está em idade própria para ser mandada à escola, o professor deve cooperar com os pais e a educação manual deve continuar como parte dos estudos escolares. Muitos estudantes há que fazem objeções a essa espécie de trabalho nas escolas. Acham que uma proveitosa ocupação como aprender um ofício é degradante. Esses têm incorreta noção do que constitua a verdadeira dignidade. O lar pode ser abençoado pela escola. Se ele, o professor, trabalha paciente, fervorosa e perseverantemente, segundo as normas de Cristo, a obra de reforma feita na escola pode estender-se aos lares das crianças, levando-lhes uma atmosfera mais pura, mais celestial. Isso é, na verdade, trabalho missionário da mais elevada ordem. O vigilante professor encontrará muitas oportunidades de dirigir os discípulos a atos de prestatividade. Especialmente pelas crianças, o professor é olhado com quase ilimitada confiança e respeito. O que quer que ele possa sugerir como meio de auxílio em casa, fidelidade nas ocupações diárias, assistência aos doentes ou aos pobres, dificilmente poderá deixar de produzir fruto.
E também assim se conseguirá uma dupla aquisição. A sugestão afável refletir-se-á sobre o seu autor. A gratidão e cooperação por parte dos pais suavizará as cargas do professor e iluminará o seu caminho. Os pais podem aliviar o trabalho dos professores. Se os pais desempenharem fielmente sua parte, a obra do professor será grandemente aliviada. Aumentarão sua esperança e ânimo. Os pais cujo coração está cheio do amor de Cristo abster-se-ão de criticar, e tudo farão ao seu alcance para animar e ajudar aquele que escolheram como professor de seus filhos. Estarão dispostos a crer que ele é precisamente tão consciencioso em seu trabalho como eles no seu. Quando, porém, os pais compreendem as responsabilidades que lhes cabem, muito menos trabalho restará ao professor. Os pais podem ser conselheiros do professor. Devemos falar do amor de Deus em nossos lares. Devemos ensiná-lo em nossas escolas. Os princípios da palavra de Deus devem ser praticados tanto na vida doméstica como na escolar. Se os pais compreendessem devidamente o seu dever de submissão à vontade revelada do Senhor, seriam sábios conselheiros em nossa escola e nos assuntos educacionais, pois sua experiência no ensino em casa ensinar-lhes-ia como guardar-se das tentações que assaltam as crianças e os jovens. Pais e professores tornar-se-iam assim cooperadores de Deus na obra de educar a juventude para o céu. O conhecimento particular dos pais acerca do caráter dos filhos, bem como de suas peculiaridades físicas e defeitos, se for comunicado ao professor, ser-lhe-á um auxílio. É para se lamentar que tantos deixem de reconhecer isso. Da parte da maioria dos pais, pouco interesse se mostra, quer para se informarem a si mesmos das habilitações do professor, quer para cooperarem com ele em sua obra. Eles, os pais, devem sentir que é seu dever cooperar com o professor, incentivar sábia disciplina e orar muito por aquele que está ensinando os seus filhos. Os professores podem ser conselheiros dos pais. Visto que os pais tão raramente se familiarizam com o professor, é da maior importância que este procure familiarizar-se com aqueles. Deve visitar a casa de seus alunos e tomar conhecimento das influências e ambiente em que vivem. Vindo em contato pessoal com os seus lares e vida, pode fortalecer os laços que o ligam a seus alunos e aprender como tratar com mais êxito com as várias disposições de temperamentos. Interessando-se na educação do lar, o professor distribui um duplo benefício. Muitos pais absorvidos nos trabalhos de cuidados perdem de vista as suas oportunidades de influenciar a vida de seus filhos para o bem. Muito poderá fazer o professor para despertar esses pais às suas possibilidades e privilégios. Encontrará outros a quem o senso de sua responsabilidade é um grande peso. Tão ansiosos se acham eles de que seus filhos se tornem homens e mulheres bons e úteis. Frequentemente o professor pode auxiliar esses pais a suportar esse peso e, aconselhando-se mutuamente, professores e pais animar-se-ão, fortalecer-se-ão.